No universo sáfico, vamos falar sobre um filme que me pegou totalmente desprevenida. Entrei esperando uma história centrada em um casal gay e acabei completamente fisgada por um romance intenso sáfico. Essa história é do filme Apostas e Segredos, uma obra que começa com um drama de época e se transforma em algo muito mais íntimo e surpreendente. Uma jovem mulher que vive uma vida aparentemente tranquila ao lado de seu marido Lee. O casamento, apesar de estável, nunca pareceu realmente vibrante. Tudo isso muda com a chegada de Julius, o irmão de Lee, recém-retornado da Guerra da Coreia. Julius é aquele tipo de figura que causa um impacto imediato e talvez seja exatamente por isso que Muriel se sente tão atraída por ele. Algo nele a desperta, um sentimento que não tem nome, mas que ela reconhece de imediato como algo familiar. Durante uma conversa informal, sentados na varanda da casa, os três sonham juntos com um recomeço, querendo se mudar para a Califórnia, deixando tudo para trás e tentar algo novo. Mas como sempre, a vida tem outros planos. Julius desaparece e Muriel e Lee seguem juntos sozinhos o plano. Na Califórnia, Muriel trabalha como garçonete num restaurante simples, onde os fregueses vivem comentando sobre corridas de cavalo e apostas. Ela, atenta a cada palavra, começa a enxergar ali uma oportunidade. Um palpite certeiro, Muriel acerta a aposta e ganha uma boa quantia em dinheiro. E é claro, ela esconde o valor de Lee, mantendo segredo suas apostas. E é nesse momento que Julius reaparece pelo telefone. A conexão entre eles é imediata, quase elétrica, pois querendo ou não, eles compartilham um segredo, um silêncio incomum. Julius, por sua vez, não está ligando apenas por saudade. Ele precisa de dinheiro e informa para Muriel como perdeu seu dinheiro na cidade que está vivendo. Ela, hesitante, acaba cedendo e envia a quantidade necessária que ele pediu. Dias depois, Lee tenta envolver Muriel em seus planos para o futuro. Ele quer comprar uma casa em um novo loteamento e a leva para conhecer os modelos disponíveis. Mas Muriel não consegue se animar. Para ela, aquele projeto era para ser dos três, não apenas do casal. A frustração cresce ainda mais quando Lee a trata com frieza. Para fugir da tensão, ela inventa uma desculpa e pede para ele parar o carro, dizendo que quer comprar algumas azeitonas. E assim que Muriel acaba batendo na porta de uma casa aleatória com uma plaquinha improvisada de venda. Quem atende é Sandra, uma mulher introspectiva que está tocando no fundo do seu quintal. Ao informar que a placa de azeitonas era do antigo morador, Sandra oferece um pouco de suas azeitonas como cortesia. As duas juntas vão para a sala e Muriel observa o ambiente com curiosidade, pois o espaço transborda uma personalidade única. Quando Sandra entrega o pote de azeitonas, Muriel tenta abrir, mas não consegue. Sandra ajuda nesse processo. Muriel experimenta a azeitona pela primeira vez e não sabe o que fazer com o caroço, quando Sandra oferece a mão para ela cuspir, e num gesto carregado de estranheza e hesitação, Muriel descarta o caroço. Algo ali que foge do trivial, um clima sutil, mas carregado de significado. A conversa poderia ter ido além, mas Lee aparece quebrando o encanto. Ele pede ovos e tenta pagar pelas azeitonas, mas Sandra recusa, dizendo que não era isso que Muriel queria. E nesse instante, tudo fica suspenso no ar. Muriel paga mesmo assim. Na hora de ir embora, come outra azeitona e mostra para Sandra outra forma alternativa de descartar o caroço. Um gesto quase simbólico, como se dissesse, há outro jeito de fazer as coisas também. De volta ao carro, Muriel assume o volante, mas antes de sair, ela solta uma frase inesperada. Você tinha razão, Lee. Vamos comprar essa casa. O sorriso do seu marido denuncia sua surpresa e satisfação, finalmente vendo a esposa ceder ao plano que tanto defendia. Mas o que ele não sabe é que naquela mesma noite, Muriel estaria ocupada com outro tipo de planejamento. Ela costura cuidadosamente um fundo falso na bolsa, criando um esconderijo discreto para guardar o dinheiro que está ganhando sem que Lee desconfie de nada. No dia seguinte, Muriel retorna ao clube de aposta. A adrenalina da aposta parece cada vez mais sedutora. Ela escolhe o seu cavalo, colocando o dinheiro no balcão e se posicionando para assistir a corrida. O resultado é exatamente o que ela esperava: vitória e mais dinheiro no bolso. Mas tomada pela empolgação, ela decide dobrar a aposta e coloca todo o valor que ganhou no cavalo número 7, acreditando
acreditando que a sorte estará ao seu lado. Enquanto esperava a próxima corrida, pede uma bebida e se senta sozinha, até ser abordada por uma mulher loura, elegante e segura que acaba se juntando a ela. Muriel, intrigada e encantada ao mesmo tempo, não consegue disfarçar o interesse. Cada gesto, cada palavra da desconhecida aprende como se estivesse em outro universo. Juntas, elas acompanham a competição torcendo pelo mesmo cavalo, e quando o número 7 cruza a linha de chegada, a vibração de vitória explode entre elas. No meio da euforia, a loura beija Muriel. É um momento rápido, mas carregado de surpresa e desejo contido. Antes que a conexão se aprofunde mais, o marido da mulher aparece e leva ela embora. Antes de sair, ela entrega discretamente um cartão com o nome de um bar local, um convite disfarçado que atiça a curiosidade de Muriel. Com o coração acelerado e o prêmio garantido, Muriel recolhe o seu dinheiro. Antes de ir embora, ainda vê a loura passando com o seu marido e indo embora no meio da multidão. Em casa, Lia espera, claramente angustiado com sua ausência, mas ao ver o envelope cheio de dinheiro, seu semblante muda. Ele acredita que Muriel vendeu a casa da sua sogra, uma mentira confortável que ela não se apressa em desmentir. A verdade é que esse dinheiro veio das apostas, das escolhas arriscadas que ela tem feito sozinha e que agora estão rendendo frutos. Nessa nova casa, Muriel vasculha um novo lugar seguro para esconder o restante do dinheiro. O lugar perfeito é atrás do espelho no seu quarto. Mais tarde, sentados organizando as finanças, o telefone toca. Lia atende e do outro lado da linha está Julius. Animado, ele divide as novidades com o seu irmão sobre a nova casa, mas logo percebe que Julius já sabe de tudo. Muriel, silenciosa ao lado, já havia contado tudo em suas cartas, uma revelação que pegou Lee desprevenido. Dessa forma, ele passa o telefone para sua esposa, esperando que ela converse com o seu cunhado, mas a tensão entre os dois é palpável. Muriel guarda mágoas de boatos que soube ao seu respeito. Julius, em algum momento, teria dito que ela era uma mulher triste e que precisava de algum homem que a guiasse. Essas palavras ecoaram fundo e mesmo diante das tentativas de explicação, Muriel recusa a aceitação de qualquer desculpa e volta à mesa onde o seu marido esperava confuso. Ele tenta amenizar o desconforto, questionando por que ela escreveu para Julius. Mas Muriel devolve com outra pergunta, desviando do embate direto. Então, ele tenta ser honesto com ela, falando sobre como Julius sempre foi diferente, como vive em um mundo que não parece se encaixar nos deles. Ele admite que mesmo com todas as diferenças, inclusive sexuais, sempre amará o seu irmão, tentando de alguma forma fazer Muriel entender que há outras formas de amar. No dia seguinte, numa manhã qualquer, Muriel nota que Lee estava conversando com alguém na porta. Curiosa, se aproxima e vê que é Sandra Lee, que estava buscando assinaturas para impedir uma construção de uma rodovia nas terras que pertencia à sua família. Lee, no entanto, acha a ideia interessante e recusa ajudar. Sandra agradece sem insistir e vai embora. Muriel, incomodada com a falta de empatia do marido, vai atrás dela. Mesmo sem ser a dona legal da casa, Muriel tenta ajudar, mas para Sandra isso não serve. A única assinatura que tem validade é do proprietário da casa. Ainda assim, Muriel puxa assunto e pergunta sobre o instrumento que Sandra trocava quando se viram pela primeira vez. A resposta vem direta, era uma bandura. Muriel fica contente com o que acabou de descobrir. A conversa foi breve e estranha, mas ficou no ar como uma faísca essa interação. Dias depois, Muriel resolve seguir o impulso que estava guardando dentro dela. Ela vai até o bar, cujo cartão recebido no hipódromo. Entra com o corpo rígido, olhares atentos, claramente deslocada. Pede um drink para relaxar. Logo é abordada por Gale, a mulher loira do clube. A tensão entre elas duas cresce de forma sutil, mas constante. Um toque casual na perna, um olhar prolongado, até que Gale se apresenta e Muriel, sem pensar muito, inventa um nome qualquer. A troca entre elas é densa e carregada de desejo, até que Muriel se inclina para beijar, mas antes que isso aconteça, a polícia invade o bar para fazer uma batida. Ambas ficam imóveis se encarando e tentando manter a calma. Quando tudo volta ao normal, Gale se arruma para ir embora, mas antes de sair, afirma que Muriel é nova naquele mundo e avisa: ali, qualquer passo em falso
pode custar tudo. Na volta para casa, Muriel percebe uma movimentação na casa de Sandra. Está acontecendo uma festa ali. Ela, movida pela curiosidade, vai verificar. Na porta da casa de Sandra, é recebida por outra mulher que flerta com ela de forma leve, até que a anfitriã aparece e a convida para entrar. O ambiente surpreende Muriel. São todas mulheres vivendo algo que ela não sabia existir. Elas se afastam da festa e encontram um canto tranquilo. Muriel faz perguntas sobre a vida de Sandra, mas recebe poucas respostas. Ao invés de falar, Muriel se aproxima, toca ela de leve e logo estão se beijando, em um encontro urgente, carregado de desejo e silêncio. Mas o barulho da festa interrompe o momento. Lá fora, sob a luz suave da noite, Sandra surpreende com suas habilidades. Quando tudo termina, Sandra apenas menciona que possamos fazer isso de novo. Na praia, dias depois, aproveitando com o seu marido, seus corpos se unem em um momento de prazer do casal. Mas horas depois, Muriel está entregue novamente nos braços de Sandra, aproveitando esse desejo da nova vida dupla. Depois do sexo, deitadas, Muriel se abre, falando de sua mãe, uma mulher que, apesar de viver em tempos conservadores, sempre foi à frente do seu tempo. E é nesse espaço seguro com Sandra que Muriel começa a resgatar partes esquecidas de si mesma. Mas logo essa calmaria dura pouco. Julius aparece de surpresa na casa. Muriel ainda não esqueceu as promessas quebradas por ele. Julius menciona que sente falta, mas logo fica claro que sua visita tem outro motivo. Ele precisa novamente de dinheiro, esperando que Muriel, como antes, lhe emprestasse. Decepcionada novamente com Julius, ela se recusa a dar dinheiro para ele. No fim, ele sai da casa levando todo o dinheiro que restava nas economias do casal. A traição não é apenas financeira, era emocional e familiar também. Muriel tenta retornar à sua rotina e naquela manhã decide organizar a casa. Em meio à faxina, ouve alguém bater na porta. Quando vai até lá, não vê ninguém, apenas um pote de azeitonas deixado no chão, mas ela sabe de quem se trata. Segundos depois, as duas se encontram e comemoram a cumplicidade daquele momento, dançando, rindo, como se nada mais importasse. Em meio à leveza do momento, Muriel informa que o marido dela ficará até tarde no trabalho e que ele jamais suspeitaria desse caso com ela. A frase, embora dita com naturalidade, atinge Sandra em cheio. O clima muda, Sandra não consegue mais fingir que aquilo é suficiente. Ela deixa claro que não está ali só para preencher o vazio da vida escondida de Muriel. A mesma tenta amenizar, dizendo que Sandra sabia desde o início como sua vida era complicada, mas Sandra não quer ser apenas um segredo. E assim encerra o assunto e pede para ela ir embora. Quando Muriel sai da casa de Sandra, é surpreendida pelo marido Lee chegando do trabalho. Ele a vê ali na porta da vizinha e percebe algo no ar. O silêncio entre eles até em casa é pesado, quase sufocante. Mas durante o jantar, Lee questiona o motivo de Muriel não ter ido trabalhar e ainda ironiza, perguntando se ela saiu para comprar ovos com a vizinha. Sua esposa tenta contornar essa situação com uma desculpa qualquer, mas Lee, de forma sutil, diz que ela lembra o irmão dele, alguém que também vive intensamente, sem medo de se arriscar. O comentário, feito de forma quase despretensiosa, a deixa pensativa. Mais tarde, depois de uma conversa mais íntima, Lee finalmente entende o que há por trás daquela inquietação em sua esposa. Ele percebe que Julius e Muriel não tinham apenas coragem em comum. Ambos carregavam o peso de viver uma vida que não era verdadeiramente deles. Ele entende que Muriel escolheu a fachada, o papel social esperado, em vez da liberdade de ser quem realmente é. E é nesse momento que Muriel toma a decisão mais difícil da sua vida. Ela vai embora, não por falta de amor ou por egoísmo, mas porque não consegue viver uma vida em que não se reconhece. E assim, em uma noite silenciosa de Natal, ela retorna à sua casa antiga, agora sozinha. O ambiente é o mesmo, mas Muriel não é a mesma. Ela começa ali a reconstruir sua vida, mas dessa vez com a verdade como sua companhia.